Fechem os olhos por um segundo e imaginem o vazio absoluto. Isso é logo para começar em grande. Tem de ser. Imaginem mesmo aquele nada sem fim, sem luz, sem calor, tipo sem qualquer réstia de movimento. Um universo onde até o último buraco negro já evaporou há trilhões e trilhões de anos. Ou seja, uma escuridão total. Exato. Os fotões e tudo o que é matéria estão tão diluídos na vastidão do espaço que já nem conseguem interagir. A temperatura estacionou ali perto do zero absoluto. E o tempo perde completamente o sentido. Nem mais. Não há absolutamente nada a acontecer que permita distinguir o momento atual do momento a seguir. Mas o mais assustador, e esta é a premissa da nossa análise de hoje, é que não existe uma única mente consciente para testemunhar este grande silêncio. Essa imagem arrepia até o físico mais estoico, garanto. O que tu estás aí a descrever é a famosa morte térmica do universo. A tal entropia máxima. Certo. Em termos estritamente científicos, é o destino final que a segunda lei da termodinâmica nos impõe. Basicamente, num sistema fechado, e nós assumimos que o universo o seja, a desordem aumenta sempre. A energia dissipa-se. Dissipa-se de forma irreversível, até atingir um equilíbrio perfeito onde deixa de haver gradientes de energia. Quer dizer, não tens energia concentrada num lado e ausente noutro. E sem esse desnível nada flui. A máquina para. Totalmente. A vida, o movimento, a própria computação, tudo precisa que a energia flua de um estado concentrado para um dissipado. Quando tudo está uniforme, pronto, é o fim. É tipo o ecrã azul da morte do universo inteiro. E é por causa desta escala cósmica que a nossa conversa de hoje tem um fio condutor incrível. O conto do Asimov. Sim, a última pergunta do Isaac Asimov. Para quem nos ouve e não conhece, é uma história onde a humanidade, em várias fases da sua evolução, faz sempre a mesma pergunta a um supercomputador. Que é se podemos reverter a entropia. Exatamente, se estamos condenados a este frio eterno ou não. E o computador diz sempre que não há dados suficientes para uma resposta com sentido. O que é frustrante, mas faz todo o sentido físico. Pois faz. Mas a grande revelação das nossas fontes hoje não é sobre o que acontece daqui a trilhões de anos. O mais fascinante é que esta batalha contra a entropia acontece hoje, agora mesmo, nas nossas vidas. Sem dúvida. A entropia não é só aquele monstro cósmico distante. É a força invisível que dita, tipo o desgaste dos pneus do carro ou o facto da tua comida arrefecer no prato. Ou a degradação das nossas próprias células. Claro, a energia move-se sempre do que está quente para o que está frio. Se tu aqueceres a tua casa no inverno, o que acontece? Essa energia térmica vai invariavelmente vazar pelas janelas, pelas frinchas e dissipa-se na rua. E nunca mais a apanhas. É impossível. Não podes recolher esse calor difuso lá fora e enfiá-lo de volta no teu radiador sem gastar ainda mais energia. O que nos leva a um conceito das nossas leituras que eu achei brilhante. A entropia digital. A teoria da informação. Sim, o Claude Shannon percebeu que esta lei física, esta desordem, também se aplica aos dados. A nossa vida online caminha naturalmente para a confusão total se nós não aplicarmos energia para a organizar. Os famosos corretores de dados, não é? Os data brokers. Pois, os data brokers. Repara, nós navegamos na net e de repente o nosso nome, os nossos e-mails, o nosso histórico de compras, tudo isso é fragmentado, fica espalhado por dezenas de empresas obscuras, fica tudo num caos absoluto. E o paralelismo com a física é literal. Porque para manter dados organizados, para os cifrares ou apagares, precisas de servidores a funcionar. Que geram calor. Exato. Geram calor, consomem eletricidade. O universo da informação tem um custo termodinâmico real. Então, para combateres essa entropia digital, tens de gastar imensa energia. Terias de passar meses a enviar e-mails, a preencher formulários intermináveis para forçar essas empresas a apagar os teus dados. A desordem é automática, mas a ordem dá trabalho. É por isso que serviços estilo o Incogni existem. Nem mais. Eu estava mesmo a pensar nisso. Eles funcionam quase como os nossos radiadores contra o frio digital. É uma boa analogia. Eles gastam a energia por nós. Gastam os ciclos de processamento, automatizam os pedidos legais constantes para empurrar os nossos dados de volta para um estado estruturado e seguro, de baixa entropia. No fundo, a civilização inteira é isso. É uma máquina super complexa de tentar manter a nossa baixa entropia local. Ok, vamos desconstruir isto. O que queres dizer com baixa entropia local no nosso dia-a-dia? O teu próprio corpo, o nosso metabolismo. Tu comes? Não comes? Tento comer todos os dias, sim. Pronto. Comida é energia altamente estruturada.
Tu ingeres isso para manter as tuas células a funcionarem em ordem. Mas há sempre um preço, não é? Claro que há. E é aí que reside o grande paradoxo disto tudo. Para tu manteres a tua baixa entropia orgânica, ou para teres a casa quente, ou os dados privados, tu tens de gerar uma quantidade colossal de entropia no ambiente. Porque ao consumir energia útil, deixamos o resto desorganizado. Exato. Quando queimas carvão ou fazes fissão nuclear, pegas energia densa, usas uma fraçãozinha e libertas o resto como calor inútil. Nós, humanos, somos autênticas fábricas de entropia. Quer dizer que estamos a acelerar a morte do universo só por estarmos aqui a conversar. Basicamente, sim. Pagamos esse preço pelo privilégio de estarmos vivos. O que deveria ser motivo para pânico total. Se estamos sempre a queimar as reservas, a Terra já devia ter esgotado a energia. Mas nós temos uma batota cósmica brutal. O nosso salva-vidas gigante. O Sol. O Sol. O material que analisamos tem uns números surreais. A Terra recebe cerca de 1361 watts por metro quadrado do Sol. É muita energia contínua. É absurdo. Bastavam umas 8 horas desta luz solar a cobrir a Terra para sustentar as necessidades energéticas da humanidade durante um ano inteiro. Uau! Só 8 horas. 8 horas. O Sol produz 380 mil milhões de watts por segundo. É um número que o cérebro humano nem consegue processar bem. O astrofísico russo Nikolai Kardashev percebeu isso mesmo. Ele percebeu que dominar essa energia é a única coisa que dita se uma espécie sobrevive a longo prazo. A famosa escala de Kardashev. Exatamente. Ele ignorou a nossa política, a economia, a biologia. Para ele, o nível de uma civilização mede-se só pela energia que consegue capturar. Uma civilização de tipo 1, por exemplo, domina toda a energia do seu próprio planeta. Ventos, terremotos, a radiação solar toda. Tudo. E nós, onde achas que estamos? Segundo os dados, somos tipo uns meros 0,74 qualquer coisa. 0,74, pois. Nem sequer chegamos ao tipo 1, estamos na infância tecnológica. E o mais triste é que, com a energia que recebemos, e apesar dos painéis solares estarem cada vez melhores, ainda estamos limitados. E não sabemos sequer lidar com a energia que retemos. O efeito estufa é um problema de entropia, no fundo. Termodinâmica local completamente. Os gases retêm aquele calor do infravermelho que devia ir para o espaço. E a nossa biologia não aguenta isso. A janela térmica da vida é super estreita. Se aquecemos demasiado o planeta, a biologia colapsa num estado inóspito. Mas espera, se a Terra não é sequer o problema a longo prazo, o que é que acontece quando a nossa bateria principal for a vida? No conto do Asimov, em 2061, a personagem pergunta isso mesmo. Quando o Sol expirar? E a resposta é inevitável. Daqui a uns 5 mil milhões de anos, o Sol vai consumir o hidrogênio todo. E depois incha, certo? Sim, o núcleo contrai e aquece tanto que empurra as camadas de fora. Torna-se uma gigante vermelha. Vai engolir Mercúrio, Vênus e, muito provavelmente, a Terra vai junto. Ou seja, temos de sair de cá, temos de fugir do sistema solar. É a nossa única hipótese a longo prazo. Só que o universo odeia que a matéria viaje e aqui a física é cruel. Mover massa requer energia. E mover massa rápido, requer uma quantidade absurda de energia. Qual é a coisa mais rápida que já fizemos? A sonda Parker? Sim, a Parker Solar Probe. Ela atingiu uns 690 mil km por hora num voo lá perto do Sol. E essa velocidade demorava quanto tempo a chegar a Alpha Centauri? Mais de 6.600 anos. Isso é mais tempo do que a nossa história inteira desde a Suméria. A escrita nem existia há 6.000 anos. Pois é. E é por isso que mandar naves cheias de combustível não resulta. Mais combustível significa mais peso, que exige mais combustível. É um ciclo vicioso. Mas as fontes falavam numa solução incrível para isso. O Breakthrough Starshot. A elegância disto deixou-me maravilhada. Em vez de uma nave gigante, mandamos selos postais. Microsondas de 1 grama, exato. Sem motores. Eles propõem anexar estas sondas a velas ultrarrefletoras de 5 metros. E depois a propulsão vem da radiação. Usam matrizes de laser gigantes disparados da Terra. Porque os fotões não têm massa, mas têm momento. Exato. Empurram a vela. Podíamos acelerar aquilo a uns 20% da velocidade da luz. 20% da velocidade da luz. Essas sondas chegavam a Alpha Centauri em 20 ou 30 anos. E depois mais 4 anos para os dados do Próxima Centauri B chegarem cá à Terra. Só que lá está, isso foi espetacular para recolher dados, mas não resolve o problema da imigração humana. Não podes mandar pessoas agarradas a uma vela de 5 metros. Pois, seria um bocado apertado.
Para enviares humanos, precisas de coisas teóricas como os foguetões de fusão nuclear, usar o poder das estrelas. Isso meteria a viagem nos 45 anos. Ou então esquecemos as regras todas e entramos na pura ficção científica, o Warp Drive. A métrica de Alcubierre, dobrar o espaço-tempo. Sim, comprimos o espaço à frente da nave e expandes o de trás. A nave nem se move mais rápido que a luz, o universo é que flui em torno dela. Qual é o problema disto? O problema é que precisas de massa negativa. Matéria exótica. Pois, matéria que nem sabemos se existe, para gerar energia negativa. E quer dizer, mesmo que construamos naves super rápidas, há aquele detalhe assassino no espaço que toda a gente ignora. A poeira. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante e aterradora. A energia cinética é um maior inimigo. Se fores a 90% da velocidade da luz, a tua massa aparente explode. Bater num grão de areia a essa velocidade. Esse grão de areia bate-te com a força de uma pequena bomba nuclear. Obliterava o casco todo. Ok, é um pesadelo logístico. Portanto, as viagens rápidas matam-nos com grãos de areia. E aquelas viagens lentas? As famosas naves geracionais? As arcas que demoram milénios. Resolvem a poeira, assim? Mas criam um inferno sociológico. Eu estava a ler isto e a pensar na claustrofobia existencial. Se demora 10 mil anos, vai ter centenas de gerações a nascer num tubo de metal. Imagina a loucura que é nascer e o teu único propósito é que um dia o teu trisneto veja um planeta que tu nunca vais conhecer. E os estudos de isolamento confirmam isso. A hostilidade cresce. É óbvio, nenhum de nós escolheu nascer num planeta com milhares de milhões de pessoas e já andamos sempre em conflito. Num espaço fechado, o motim a meio da viagem nem sequer é um risco, é uma certeza matemática. O que nos impura para a dura realidade de que o problema não é o espaço ser grande. O problema somos nós. A nossa biologia. O corpo humano é demasiado efêmero e frágil. Nós somos o maior gargalo tecnológico da exploração espacial. A velhice é, no fundo, a entropia a acumular-se do nosso ADN. O universo a dizer-nos que já reproduzimos e já não servimos para mais nada. Exatamente, as células perdem elasticidade, o ADN acumula danos. Sabes que acho curioso como a nossa sociedade trata a velhice. Nós patologizamos o envelhecimento, como se os idosos fossem menos úteis para o trabalho. Tal como na física, vemos um corpo envelhecido como energia dissipada que já não faz um trabalho útil no sistema capitalista. É uma perspectiva triste, mas muito reveladora. É uma perspectiva válida. E é para tentar fintar esse declínio que tens empresas na Europa, como a Tomorrow.bio. A suspensão da vida, a criónica. Eles cobram o quê? Uns 200 mil dólares para te congelarem depois de morreres. Sim, mas o termo congelamento é perigoso aqui. Se os meteres num congelador normal, morrem mesmo de vez. Cristais de gelo, certo? Exato. A água expande-se e rasga as membranas celulares de dentro para fora. O que eles fazem é vitrificação. Eu explico a mecânica disto porque achei hilariante. No bom sentido, eles drenam os teus fluidos e metem-te dimetilsulfóxido, um crioprotetor. A temperatura baixa e aquilo não forma cristais. Fica só tipo um vidro sólido lá para os 125 graus negativos. E depois vão para a Suíça, mergulhados em nitrogênio a 196 negativos. Presos no tempo, a entropia neles para, mas há aquele grande obstáculo. Como é que os acordamos? Pois, esse é o pequeno detalhe de 200 mil dólares. Nós sabemos congelar, mas aquecer um cérebro mamífero e reanimá-lo, hoje em dia, iria resultar num puré biológico. Ou numa amnésia letal. Precisávamos de nanotecnologia absurda para reparar a toxicidade dos químicos. Sem dúvida. A termodinâmica não facilita os reembolsos. O que eu acho irónico é precisarmos de laboratórios ultra caros na Suíça para falhar redondamente nisto, enquanto no oceano uma criatura minúscula já tem o problema da entropia resolvido. A água viva e imortal. A Turritopsis dorni. Sim, uma descarada que não tem cérebro, mas já finta a morte. Como é que ela faz aquilo da transdiferenciação? É espetacular. Uma célula adulta dessa água viva, imagina, uma célula do músculo consegue esquecer completamente a sua identidade. Ela revira o seu próprio relógio e volta a ser uma célula estaminal. Reconstrói-se do zero. Exato. Se houver fome ou muito estresse, a medusa deixa-se cair no fundo do mar, funda as células todas e renasce como pólipo. É a entropia a andar para trás. Mas nós não podemos simplesmente roubar esse truque biológico, pois não?
Não, porque nós temos uma arquitetura cerebral rígida. Se as nossas células nervosas regredissem e se fundissem para rejuvenescer, as tuas memórias apagavam-se. O meu eu desaparecia completamente. Voltavas a ser um bebê recém-nascido, sem qualquer noção de quem eras. Então, se o corpo humano é um fardo tão grande para viajar no espaço e a criónica não funciona, a solução final não será simplesmente abandonar o barco orgânico? O chamado mind uploading. Isso. Transferirmos para os computadores. Viajar leves como código. Em teoria, é a derradeira solução. Mandas as nossas consciências digitalizadas à velocidade da luz através da galáxia. Diretamente para corpos robóticos que já lá estão a preparar a terraformação dos planetas. Resolves a fragilidade, o oxigênio, o peso, tudo de uma vez? Eu adoro a ideia, mas bato de frente na parede da filosofia. Conhece o paradoxo do barco Tésio? Claro. Se fores substituindo as tábuas todas do barco uma a uma. Exato, no fim ainda é o mesmo barco, aplicando aos neurónios. Se eu for substituindo lentamente o meu cérebro de carbono por chips sintéticos, até estar tudo no computador, eu continuo a ser eu? Isso toca naquilo que o David Chalmers chama o problema difícil da consciência. A ciência percebe como o cérebro processa os dados físicos, mas ninguém faz ideia de como é que isso cria a tua experiência subjetiva, como sente-se o cheiro do café ou a cor vermelha. Então como é que provo que aquele código no computador sou eu e não só uma cópia a imitar-me muito bem? O perigo maior é o upload destrutivo. Imagina que uma máquina faz um scan perfeito ao teu cérebro, até ao nível quântico. Cria uma cópia num servidor e depois desintegra o teu corpo. Ai, credo. Essa simulação no computador vai abrir os olhos e dizer, eu sou a host. Ela tem a memória desta nossa conversa de hoje, mas a tua consciência orgânica original? Morreu-me no momento do scan. A máquina vaporizou-me. Exato. O teu fluxo subjetivo acabou ali. Mas espera, isto levanta uma questão fascinante, inspirada no budismo até. Se calhar essa sensação de um eu contínuo a que nos agarramos tanto já é só uma grande ilusão cerebral, não achas? Como assim uma ilusão? Nós não temos as mesmas células que tínhamos há 10 anos. O nosso metabolismo já substituiu quase tudo. No fundo, nós somos só uma cascata de estados mentais ancorados nas memórias. Qual é a diferença existencial entre eu ir dormir hoje e acordar na cama amanhã, ou ir dormir numa máquina de scan e um eu digital acordar num servidor? É só a continuidade da memória. Eu percebo a perspectiva de sermos só um padrão de informação, mas o materialismo dá-te um contra-argumento tramado aí. Sim, as células mudam, mas os neurónios do teu córtex não se substituem como as células do estômago. Há uma continuidade física real e contínua lá dentro. Sim, o hardware está lá sempre. E repara, e se eles fizerem a cópia perfeita para o computador, mas decidirem não vaporizar o teu corpo biológico, ficam os dois vivos? Ah, pois, eu não ia passar a ver por 2 pares de olhos em simultâneo? Não. A cópia digital ia à vida dela e tu, orgânica, continuavas aqui a olhar para mim. E a partir desse momento, divergiam, o que prova que a cópia não transfere o teu eu original. O teu corpo ia ficar cá na Terra à espera da morte térmica do mesmo jeito. Epá, fico incrivelmente desconfortável com a ideia de ter o meu eu digital a colonizar galáxias super feliz e eu original ficar aqui em forma de pó estelar. É o abismo existencial disto tudo. Verdade. Fizemos uma viagem alucinante hoje. Começámos com um café a arrefecer nas nossas mesas. Passámos pela luta extenuante e super moderna contra a entropia dos corretores de dados. Depois fomos beber toda a energia do sol para conseguirmos fugir nos navios geracionais. Passámos pelas águas vivas, no fundo do mar. Sim. E agora estamos aqui no limiar da filosofia a tentar converter-nos em pura luz e código num servidor qualquer. Então a minha pergunta para ti é a derradeira. Perante esta termodinâmica tão impiedosa, estamos mesmo condenados? A morte térmica é 100% inevitável? Felizmente, há alguma esperança na cosmologia moderna. Toda a teoria de que a entropia máxima consome tudo pressupõe que o universo é um sistema totalmente fechado, com energia e volume fixos. Certo, o tal teto máximo. Mas desde que descobrimos a expansão acelerada do universo pela energia escura, os nossos modelos sugerem que o próprio tecido do espaço continua a esticar. E se o espaço cresce, o limite do que a entropia pode fazer também se afasta de nós. O balde fica cada vez maior. Ou seja, a ordem e a complexidade podem continuar a crescer também. Exato.
Podemos nunca atingir um ponto onde tudo para, porque o próprio universo cria espaço para a complexidade continuar. A própria vida inteligente pode ser a ferramenta que o universo encontrou para resistir à morte térmica. Gosto tanto dessa ideia. A nossa grande rebelião é só o facto de existirmos. E acho que é um momento perfeito para deixar quem nos ouve com um pensamento final, porque este material provocou-me mesmo a pensar. Força. Imaginem só que nós, a humanidade, conseguimos esse milagre. Construímos as tais esferas de Dyson para sugar sóis inteiros. Tornámos-nos mentes imortais armazenadas em servidores ultrasseguros. Atingimos a transcendência. Nunca mais sofremos com a entropia. Seríamos deuses? Seríamos imortais e invulneráveis, mas e depois? O que é que sobra para nos motivar? Será que não é exatamente este tic-tac constante, esta nossa contagem decrescente, o medo desesperado do fim e da desordem, que dá sequer sentido às coisas que fazemos? Ah, sem dúvida. O limite de tempo é a única coisa que cria valor. É a sombra constante da ruína que te faz querer amar alguém ou criar arte ou descobrir curas porque sabes que as luzes um dia vão apagar-se. A mortalidade não é um defeito de fábrico nosso, é mesmo a base do nosso propósito. Uma reflexão pesada, mas acho que é libertadora também. Sem dúvida. Foi uma grande exploração hoje. Muito obrigada a todos por nos acompanharem nesta nossa análise profunda. Continuem a ousar e a questionar os mistérios do nosso universo e encontramo-nos na próxima conversa.